Ô, Caravina, mas vamos lá, Caravina. Obrigado. Que eu quero ouvir muito. Eu tô ansioso pelo André Galvão. Por quê? Ô, Carabas, o gol da Chapecoense. Putz, então você vai se decepcionar. Ah, então eu devia ter ficado em Budapeste. Você vai se decepcionar. Vocês estão muito Nutella, cara. Mas, esse programa tá muito... Eu acho que pão, velho. Eu acho que em determinados momentos... Peraí que eu não perguntei. Então vai. Ô, Carabas, o gol da Chape foi bem anulado ou mal anulado? Bem, de a questão técnica, eu acho que entra muito no critério do árbitro no jogo. Eu vi ele não dando faltinhas. E aquele contato, o Calil vai lembrar na semana passada que a gente falou do lance do Gabigol, que possível pênalti. Pra mim entra no mesmo quesito. O jogador defensor coloca, ali foi o atacante, coloca a mão no defensor, o defensor sente e procura o chão. Pra mim, é um lance que não é faltoso. E o árbitro, e aí a gente vai para ver o diálogo do VAR, a gente vê que os dois chegaram numa conclusão que não era faltoso e de repente eles mudam, a gente não entende muito bem o que aconteceu, mas para mim a minha avaliação desse lance é sem falta. Sem falta. Ô, Dente, foi falta ou não foi falta? O gol foi bem anulado ou mal anulado? Eu quero saber o critério da arbitragem no Brasil. No Gabigol, não foi nada. Agora, eu não sei que loucura é essa. Teve um lance com o jogador do Corinthians na Libertadores também? Teve também. Que o zagueiro do Corinthians foi agarrado dentro da área também? Não, pra mim, foi falta isso também. Foi falta, pra mim foi igual falta. Do Gabigol. Que é igual do Gabigol, foi falta. Então. E no Gabigol não deu nada, aí também. Então o gol foi mal anulado? Mal anulado. O J. Calil, foi bem anulado ou mal anulado? Não, pra mim foi falta. É igual o lance do Gabigol. Falta, eu reclamei outro dia do lance do Gabigol, tenho que reclamar desse. Pra mim foi bem anulado, foi falta. Agora, o problema é os caras fazerem reunião no VAR. Reunião, a gente tem que fazer aqui, ó. Você vai pra Copa, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Os caras fazem reunião no VAR. E na reunião que eu vi, o gol era pra ter sido gol. Sim, o cara mudou deu... por quê? Por que mudou? Então, aí eu já não sei. Ô, Azedinho, foi bem anulado ou mal anulado? Azedinho 1. Eu acho que essa questão, se foi falta, é interpretativo. Se teve força pra derrubar, se não teve força pra derrubar, é interpretativo. Você pode falar que foi, eu posso falar que não. A questão é por que depois da pressão dos jogadores do Palmeiras, ele tinha dado gol, os jogadores do Palmeiras pressionaram, o VAR falou, ó, a gente viu aqui a mesma coisa que você. Aí ele muda de ideia e quando ele vai ver o VAR, ele muda o critério dele. Não, porque a cruzamento não vai chegar e anula o gol. E eu queria saber, interessante também, se fosse o contrário. Se fosse o lance pra Chapecoense, se ele teria anulado o gol. Não, e é inadmissível, ô Benja, que no sábado passado, esse mesmo lance teve um critério e agora teve outro. É falta ou não é falta? Lembra até que eu brinquei. Eu fiz uma frase aqui que depois eu não vou repetir. Que eu falei, o que é quando o cara põe as duas mãos nas costas? Minha mãe ouvindo e falou... Minha mãe falou, Calil, Barolo. A sua progenitora que ela não 92 anos, minha mãe ouve e falou assim... Eu vou me desculpar. Ela falou assim, nossa, mas o sujeito foi Eu grosso, vou levar né? flores pra ela, O Azedo 2, André Galvão, foi bem anulado ou mal anulado? Eu falei na transmissão, né? Eu tive o prazer de comentar esse jogo aqui na TMC e eu... mantenho minha opinião, fui absolutamente firme na transmissão e sou agora também. O lance foi muito, muito mal conduzido e mal anulado pela arbitragem. E claramente, né, a transmissão, quando você está no estádio, né, faz muita diferença a gente estar no estádio. Benja, como você falou sobre a final da Champions, o que você sentiu na final da Champions, grande final vencida pelo Paris Saint-Germain contra o Arsenal. Eu no estádio, eu falei na hora o que aconteceu. O que aconteceu foi que a torcida do Palmeiras e o ambiente favorável com os jogadores do Palmeiras anulou o gol. Anulou o gol. Anulou mesmo. Anulou mesmo, porque os árbitros são medrosos. Os árbitros são super medrosos, são super inseguros. E o ambiente no estádio estava ruim para ele, porque não sei se nós vamos... Acho que vamos, né? Perguntar para o Caravina sobre o primeiro lance polêmico do jogo, que não foi esse. A expulsão. Não, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram a nota oficial do Palmeiras? Puta, lamentável. Infelizmente eu vou ler. Não faça isso. Não, vou ler. Não faça isso. Mas você ouviu, você leu a nota, ô Carabas? Vi a nota, eu não entendo muito. O Palmeiras, há semanas atrás, aí falou que não ia reclamar de arbitragem, que era um absurdo reclamar de arbitragem, e agora só faz nota reclamar de arbitragem. Eu vou ler, eu vou pedir para vocês prestarem atenção.
E ó, galera, tem 335 likes. Falta mais. Olha, precisa chegar nos 1000 até 18h30. Falta 6 minutos pra vocês fazerem. Ó, já aumentou. Pra vocês fazerem perguntas cabulosas pro André Galvão e pro José Calil. Olha lá, nota do Palmeiras, Barolo. Divulgados pela CBF, na noite desse domingo, os vídeos dos lances revisados pelo VAR no jogo entre Palmeiras e Chapecoense pelo Brasileirão são esclarecedores sobre os fatos ocorridos ontem e desconstroem por completo as falsas narrativas surgidas após mais uma vitória do Alviverde. Na jogada do gol anulado, tanto o árbitro do campo quanto o árbitro de vídeo concordam que o zagueiro Murilo do Palmeiras foi empurrado pelas costas. Somente se discute se a infração cometida pelo atleta da Chapecoense interfere ou não na disputa pela bola. Já no lance do pênalti, marcado a favor da equipe catarinense, o VAR afirma não haver uma imagem que comprove que essa falta foi dentro da área. Ora, se não há imagem conclusiva, por que foi recomendada a revisão? Cabe lembrar, aliás, que a penalidade apontada ontem foi quase idêntica àquela sofrida pelo atacante Sousa no último derby em infração sonegada pelo VAR, que poderia ter nos rendido mais 2 pontos na tabela. A esta falta de critério, soma-se a expulsão de ontem do meio-atacante Alan pelo mesmo árbitro que no jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, em lance similar envolvendo o lateral palestrino Arthur, exibiu somente um cartão amarelo ao nosso adversário. Vale ressaltar ainda, na rodada deste domingo, o Remo teve validado um gol oriundo de um toque involuntário no braço de um atleta do time paraense, diferentemente do que ocorreu quando jogamos no Mangueirão e tivemos nos acréscimos um gol anulado do zagueiro Bruno Fux, em um erro que custou ao Verdão outros 2 pontos. Por fim, sugerimos gentilmente à família Palmeiras... esse aqui é um detalhe importante. Eu li como um recado para a imprensa. Sim. Claro. Por fim, sugerimos gentilmente à família Palmeiras que não se deixe enganar por narrativas falsas, criadas por influenciadores e pseudo-jornalistas que se utilizam de desequilíbrio e insinuações em busca de audiência e engajamento. Erros acontecem a favor e contra todos os times. E termina, não consuma conteúdos de quem quer o mal do Palmeiras. Segue o líder. A nota é absolutamente correta. A nota é absolutamente correta. Ipsis literis. Porque o que aconteceu ontem, depois do jogo, foi isso aí que tá na nota, né? A narrativa já foi criada para dizer que roubaram pro Palmeiras ganhar o jogo. Mas peraí, como é que roubaram pro Palmeiras ganhar o jogo? Isso? Um monte de gente, Calil. Como é que tá na hora de dar nome aos bois. As pessoas ficam generalizando tudo. Não pipoca Tem que dar nome aos bois. Como é que roubaram pro Palmeiras ganhar o jogo? A maioria é a imprensa flamenguista. A maioria é a imprensa flamenguista que começou com essa história mesmo. Como é que roubaram pro Palmeiras ganhar o jogo se o Alan foi expulso no primeiro tempo? Não, me explica. Me explica. Como é que roubaram? Ó, o objetivo era roubar pro Palmeiras ganhar e expulsar o jogador do Palmeiras no primeiro tempo. O objetivo é dar a vitória pro Palmeiras e marcam um pênalti no último instante. Então, roubo, gente, não foi. E as pessoas estão tentando mesmo. Ou não estão tentando? Toda hora. Colocar essa história. Mas quais pessoas? Eu acabei de falar, porra. A imprensa flamenguista, principalmente ela. Porque no dia que expulsaram o jogador do Flamengo lá contra o Palmeiras, a minha opinião foi a seguinte: eu daria amarelo, mas eu não acho que foi um roubo. Naquele dia, o cara expulsou, o cara vindo achar que tinha que expulsar, você achou, todo mundo. E esse lance é a mesma coisa. Eu daria amarelo pro Alan. É a minha opinião agora. O cara expulsou. E depois ele foi pressionado. Então, veja, o que o Galvão está falando é verdade em parte, porque o juiz foi igual aquele Corinthians e Flamengo,
que o juiz expulsou um jogador do Flamengo e depois não deixou mais o Corinthians jogar. Nesse jogo aí, o cara expulsou o Alain e depois não deixou mais a Chapecoense fazer nada. Ele passou a direcionar, ele ficou com remorso de expulsar Ele ficou com remorso. Entendeu? O Calil tá certo. Que tá errado. Ele não pode fazer isso. A arbitragem... Quem faz toma uma decisão, acabou, velho. Por isso que eu falo, frente. quem tá no estádio sente o jogo. É isso. O que aconteceu foi o seguinte, o árbitro expulsou o Alain. Aí ele foi pro intervalo e deve já ter meio que se arrependido de ter expulsado o Alain. Porque deve ter ouvido pra cacete. Como o cara que expulsou o jogador do Flamengo aqui contra o Corinthians também se arrependeu. Aí ele ficou o jogo inteiro inseguro. Aí teve o gol da Chapecoense, eles ficaram caçando um jeito de anular o gol da Chapecoense. Ô, Galvão, mas por que quando é a favor do Palmeiras não tem nota, o Abel não fala na entrevista, fica caladinho? Por que quando é a favor do Palmeiras, todo mundo silêncio? Não, porque isso aí que estão fazendo, ô Dentinho, toda hora isso, Não, cara. mas o Palmeiras toda está sendo rodada. protegido pela arbitragem faz tempo. Mas que protegido aonde? Protegido aonde? Flamengo e Palmeiras estão sendo protegidos sempre pela arbitragem. Dentinho? É isso. Eu tô mentindo? Eu tô falando a verdade, eu não tô Flamengo mentindo. e Palmeiras estão na frente no campeonato porque são Não, melhores, são mais é mérito. competentes. Mas os árbitros estão sempre protegendo Palmeiras e Flamengo. Você sabe o que tá acontecendo isso? Não tem isso. O Galvão, Se o Palmeiras Dentinho fosse o Dentinho foi mas foi eu na quero veia. O saber- Palmeiras está sendo protegido e o Flamengo... Então, você acha que o Palmeiras foi protegido ontem? O cara foi expulso no jogo, primeiro tempo. Um jogo. E o resto? E aí depois, olha só, o lance, eu concordo com todo mundo aqui. Pra mim o lance foi mal anulado. Eu falei na hora, na transmissão da TMC, o ouvinte é testemunha. Eu jamais anularia esse gol. Jamais. Mas ele tava com remorso pela expulsão Tava com do remorso, Alan. Mas a gente não tá falando de cultura de futebol. A cultura do futebol hoje brasileiro é assim, é Flamengo e Palmeiras. São os melhores então, um é times, prejudicado, o outro vai reclamar. Um é é. beneficiado, o outro reclama. O Flamengo vem com o discurso, estão roubando, esquema. Quando acontece pro Flamengo, Mesma o Abel coisa. Ferreira faz a mesma coisa, a Leila Pereira faz a mesma coisa. Você concorda com o Dentinho? A arbitragem está protegendo o Palmeiras e o Eu acho que Flamengo? Palmeiras e Flamengo são hoje os clubes mais beneficiados Mas me diga, do futebol brasileiro. nesse campeonato brasileiro, qual São rodada o prejudicados Palmeiras foi também. beneficiado? São prejudicados também porque a arbitragem é ruim. Só que pra mim, Palmeiras e Flamengo, porque são os dois clubes com o maior poder de bastidor, são os dois clubes que têm esse discurso que é protocolo Argumentem, já. argumentem. É protocolo já. Me apresentem qual jogo quando do acontece Campeonato erro Brasileiro- pro Palmeiras, quando acontece erro que o Palmeiras é beneficiado, o Abel Ferreira dá uma entrevista coletiva não fala nada, e e não critica fala a nada, arbitragem isso mesmo. ainda, como ele Perfeito. fez ontem. Então- ele criticou a arbitragem. Eu- É o discurso. A imprensa flamenguista fala de um lado, o Abel Ferreira fala do outro. Quando eles são beneficiados, fica todo mundo quieto, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Seu Barolo, seu Dentinho, eu quero que os senhores argumentem, apresentem, nesse Campeonato Brasileiro, da primeira rodada até a 18ª rodada, em qual jogo o Palmeiras foi Não beneficiado? dá pra falar só desse campeonato. Porra, Galvão. mas Não aí é dá muito pra fácil. falar. Não, tem vários Não dá pra jogos, Aí é falar. muito fácil. São vários jogos em várias competições. Contra o Flamengo São mesmo, vários jogo do jogos em Flamengo, várias o Palmeiras foi competições. beneficiado. Aí É o muito fácil. O Abel Ferreira já sabe como a banda toca. Já aqui, sabe, já. que tem que reclamar. tem Joga que no premiar. ar, Não, joga não é no joga ar. no ar. É só você ver. O Campeonato único- Paulista, Campeonato Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo Sempre. têm mais poder de bastidor. Erram contra eles também. Por isso que eu não acredito em esquema. Não acredito que o cara entra pra roubar o Palmeiras ou o Flamengo. Mas eles são os mais beneficiados. Calil, porque mas tem mais onde? poder de bastidor. Quando? Mas me Eles dá estão a vendo o rodada. pau quebrar, Não, filho. Calil, ô Calil, você tá muito futebol Nutella, brasileiro. caramba. Me dá a Ô, rodada, Calil, me fala, me dá o argumento. Dentinho- Calil sabe, o Tá Calil aqui, sabe. O Aí, a gente tá Dentinho falando assim na foi, tela o agora, Dentinho porra, foi beneficiado. incisivo. Acabamos de ver, tá aí Segundo na o tela. Dentinho, a arbitragem protege o Flamengo e o Palmeiras. É sim ou não, Eu Calil? concordo com o Dentinho. Eu acho que em muitos É casos... muito bonito, é muito em fácil muitos falar casos, isso. Porque Cadê os argumentos? Eu acho, Benja, eu já falei isso aqui muitas vezes. Calil não tem argumento? A sociedade... Não, eu vou dar o argumento. A sociedade brasileira, ela é feita de privilégios. Se você parar para pensar agora, nesse momento, tem um cara trabalhando e um carro com um motorista de braço cruzado esperando esse cara sair. Enquanto isso, tem muita gente se apertando no metrô. O Santos, o Juventude, a Chapecoense se apertam no metrô. O Palmeiras e o Flamengo estão com o motorista esperando para ir embora para casa. O futebol brasileiro é assim. Agora, olha esse lance aí. No Santos não deu pênalti. No Santos, sábado passado, o cara empurrou o Gabigol igual. Tá aí a prova. Tá a prova. Tá aí. Vocês estão dando como prova um jogo em que um jogador do Palmeiras foi expulso no primeiro tempo. Não, mas eu tô Então, dando quer uma pênalti. prova? Quer uma prova? Mas eu tô Pênalti foi falando marcado. Quer lance. uma mas não era prova, pra ser Galvão? expulso. Quer uma Não era pra prova? ser expulso. Analisa os últimos 20 jogos Palmeiras e São Paulo.
Quantas vezes o Palmeiras Tô falando foi beneficiado um com o lance, São Paulo claro. Palmeiras e beneficiado? São Paulo no ano Não adianta passado. você falar, Barolo. essa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar os Barolo. outros lances. Nos últimos 20 jogos, o São Paulo foi prejudicado. Não, que 20 vergonhosamente. jogos? Que vergonhosamente? Aí você vai falar que Fala, 2021, me dá argumento. o Caleri Eu dou um argumento do lance, acabei Não, mas de falar. eles estão dando argumento e você tá tratando os caras como otário. Mas até Porque eles falam o argumento, você fala, me dá argumento argumento. foi É, o argumento. Tem que ser nesse jogo da Chapecoense. Eles não têm argumentos, Paulo. Benja. Ah, o argumento tá aí, o lance do Gabigol. Paulo. Mostrando um argumento aqui já. Vocês estão me dando um jogo em que o Palmeiras, no mesmo jogo, teve um jogador expulso no primeiro Justamente. tempo. se arrependeu. Isso, justamente. E um pênalti foi Então, marcado e o logo Luiz após esse lance. corretamente. O gol da Chapecoense pra você foi o gol legal ou Gol ilegal? legal, gol legal. Falei no ar, falei na hora, Então na que transmissão. conclusão que você tira? O Dá Palmeiras foi argumentos. beneficiado, porra. Não, Ué? não, porque Foi no, anulado, porque não foi, não no merecia ser mesmo, anulado. no mesmo jogo, um jogador do Palmeiras foi Mas tinha que ser expulso. O Calil já acha que não E deveria. no gol, foi lance é pênalti. interpretativo. Ué, foi pênalti. O lance Sim, é eu acho que interpretativo. não tinha que ser expulso. Agora, expulso, acabou. E o Segue a pênalti, vida. o pênalti, se vocês ouvirem Você aí concorda o ou Caravina, não? que eu já sei o que o Caravina pensa sobre o pênalti. Se vocês ouvirem o Caravina sobre o pênalti, vocês vão perceber qual o tamanho do absurdo que também foi Mas marcar o o pênalti, pênalti. é outra coisa. O pênalti não é gol. O cara Paulo- pode perder o pênalti como perdeu. Paulo O gol Caravina, foi o anulado. equilibrado, sensato. Paulo Caravina. Ele que é Nutella, ele tá quieto Tento lá. ser, vendo- bem. Não, mas Tento ele, ser. ele tem que ser Nutella. Vocês que estão um chá com pão do caramba. Ô, Carabas, o Dentinho Benji, falou, o Palmeiras e o Flamengo são protegidos pela arbitragem. São? Interrogação. Entra muito naquilo que eu falei agora há pouco. Esse discurso prejudica o futebol. Eu não gosto muito desse discurso porque ele acaba atacando o que não é o mal final. Porque se você for ver, os times grandes são beneficiados muitas das vezes. Não é só o Palmeiras e o Flamengo. Muitas vezes o Corinthians é beneficiado contra o Ih, menor. faz tempo Ontem, isso. se fosse aquele lance... Se aquele lance da Chapecoense fosse ao contrário, jamais seria anulado. A gente tem... Cara, eu tenho convicção que jamais seria anulado. É óbvio que o árbitro foi pro vestiário após a expulsão, que eu não achei pra expulsão, e voltou sabendo que não era pra vermelho. Ele deve ter revisto. Durante o lance ali, o Galvão tava no estádio, ele parece que ele ia dar amarelo e de repente ele tira o vermelho. Então, não foi ele que viu o lance pra vermelho. Quem viu foi um assistente ou um quarto árbitro. Então ele já vai pro vestiário e rever o lance. Putz, errei. Acabou, cara. Se ele errar contra o Palmeiras e o Palmeiras perde, acabou a carreira dele. Esse ano ele não apita mais. É isso que o árbitro pensa. Ele quer na próxima temporada, na próxima rodada, ele tá escalado. É isso que ele pensa. Então esse discurso de o Palmeiras e o Flamengo é o mais beneficiado, cara, é igual o Galvão falou. Hoje os números não são esses. O Flamengo acabou de perder um jogo que vale o título quase. Olha, eu vou dizer um negócio. Vocês ouviram o Caravina ou não? Eu vou Vocês dizer- dão mas ele importância vai pro puxar, que mas diz ele o vai- comentarista de Você vai arbitragem? falar de um já jogo de 3 Ele rodadas falou- atrás. Não, mas Você ele vai falar falou- um jogo Vocês que o Flamengo ouviram foi falar do prejudicado. Silvério, Um jogo outro que o cara foi prejudicado. Aí, Caravina, 20 enlouqueceram. Ele falou. Ele falou que se Tá o cara vendo, errar Caravina? contra o Palmeiras, não apita mais. Olha O aqui. Caravina, você deixou os caras Olha malucos aqui. aqui. Vocês Olha não- Não, Caravina, falou isso, isso? Caravina, se o cara erra contra a Chapecoense, ele não tá preocupado que ele vai ficar sem escala. Eu quero Só Contra o falar. Palmeiras e o Flamengo Não. ele tá. É isso Só que eu tô trouxe falando. argumentos Eu aí, quero o falar um Caravina negócio. deu São Paulo baile aí em também, todo mundo. contra o Corinthians também. Eu quero falar um negócio. Gente, isso é histórico aqui no Brasil. Todo time que tá ganhando tudo durante um período, as pessoas falam que tem esquema. Quando o Palmeiras tinha Parmalat, era o esquema Parmalat. Gente, o Palmeiras tinha uma seleção brasileira todo ano. Teve lance favorável? Teve, por exemplo. Não dá pra negar aquela entrada do Edmundo no Paulo Sérgio, era vermelho absoluto. Mas isso é assim. Quando o Corinthians estava ganhando todo mundo, é o Corinthians. É o time do presidente da República. Apito amigo. Apito amigo. Caiu em Itaquera, já era. Entendeu? Aí os times que estão lá no topo vão caindo. Vai se revezando. Outra coisa que eu concordo com a nota do Palmeiras é isso que o Zé Galvão falou, que eu ia concordar também. Gente, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. A imprensa esportiva, ela mudou. Ela mudou. Entendeu? Como tudo na vida tem as coisas boas, tem as coisas ruins. Entendeu? Hoje o cara pega um vídeo, velho. A tecnologia ajuda muito. Ele pega, ele mexe, ele olha, ele põe no slow motion. Aí o cara da arquibancada filmou. Aí 15 dias depois vão ver, tá vendo, encostou na unha. E os caras não são jornalistas imparciais, eles são parciais, faz parte do jogo. O mundo hoje é uma guerra de narrativas. É isso. É uma guerra de narrativas.
O que a Leila fez nessa nota aí? Ela claramente falou pros caras, é guerra contra esses caras aí. É isso, padrão. É o procedimento. É isso. O Flamengo é a mesma coisa, é o procedimento. Ela aprendeu. Vamos criar um procedimento e fazer isso. Vamos reclamar mesmo quando a gente E o for fazer Carabas isso. falou que tem verdade. Semana passada, ou retrasada, eu não me lembro, a Leila falou, olha, eu não vou falar de arbitragem. Ô, A Beijo. nota hoje, ela é a nota do Palmeiras, ela é analista de arbitragem. Lance por lance. Foi falar Do até o jogo jogo do do Remo, Remo. Mas Fala eu aí. acho que Ô, Beijo, ela joga um pouco a torcida contra a imprensa, né? Porque você vai no Allianz Parque, quando sai o gol, o cara que tá embaixo da cabine, ele não comemora olhando pro campo, abraçando o amigo dele, ele comemora olhando pra trás, xingando a imprensa. Mas não é quando Isso- o treinador fala, não é nós contra todos, nós, então, contra o exatamente. palmeirense Só um contra minuto, todos. só- Isso ó, aí, mas incentivando. Peraí, que o Itan Lima, ele manda um superchat. Beija, eles estão falando que o Flamengo e o Palmeiras não falam quando o erro é a favor deles. Me diz qual time faz isso, o bando de hipócrita. Falar nisso, é isso que eu queria até falar. Você Eu que não tinha me falei chamado? isso Foi aí. você? Eu tinha chamado, Eles tinha não chamado falam um negócio. nenhum, por isso que não Eu, evolui. eu queria dar parabéns, eu até postei isso, não sei se foi sábado, domingo ou sexta. O João Fonseca ganhou do Djokovic. Vitória histórica, épica. Ganhando um monstro do Djokovic. Cara, o Djokovic foi pra entrevista, gente. Vocês viram aquela entrevista? Que aula. Que classe, né? Que aula. Velho, ele falou, cara, o menino ganhou, sabe na por quê? quadra, O que ele falou ele na já rede tava. pro menino? Que ele falou Na na rede. quadra. Sim, mas Exatamente, na na entrevista, o mundo inteiro ouvir. Gente, o menino foi melhor que eu. Exatamente. Ele não falou, olha o calor, Roubou olha, eu o tenho gramado. idade de ser pai dele, o gramado. a Quero diferença jogar de à noite. idade. Quero jogar à Nada. noite. Eu tô mais Nada. velho. Não fala. Pô, isso é legal pra caceta. Fala aí, Dente. Não, Beijo, você falou agora aqui que o Corinthians, quando tava na época boa, a arbitragem puxava um pouco de saco, mas hoje tem VAR. O VAR consegue puxar saco pro Flamengo e pro Palmeiras ainda, impressionante. Não, mas Eu fico é louco isso. com isso. Eu fico louco. Não tô tirando o mérito das duas equipes, são as melhores equipes do Brasil, que estão disputando o título, mas o VAR é sempre a favor E dos outra, dois. hoje, Eu bem, fico já não é louco só no desse. campo. O Flamengo e o Palmeiras, vamos falar bem claro aqui a real. O Flamengo e o Palmeiras, eles polarizam uma luta pela hegemonia das ligas no futebol brasileiro. O Palmeiras é líder de um grupo e o Flamengo do outro. Dinheiro. Isso se reflete na arbitragem. Dinheiro, Porque o exatamente. árbitro sabe. Você acha que o árbitro, ele entra na CBF, ele vai tomar café na CBF, ele vai jantar na CBF, ele não sabe lá dentro que o Palmeiras e o Então, Flamengo Você são tá mais querendo fortes? dizer que o Flamengo e o Calil, Palmeiras hoje mandam Calil. nos bastidores? Claro, Mano, 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 é isso, mano, mano. tô é isso com que eu tô você, Calil. falando. Tô Eu com não você. tô querendo- É eu tô falando. dizendo É isso. Mas o bastidor é forte do Palmeiras. Continuam falando, mas não Acabei de apresentam. falar aí. Tá mostrando na tela, tá mostrando na tela, Uma Palmeiras tá aqui. beneficiado, tá Uma mostrando na rodada tela. do campeonato Ele em quer que argumento, ele tá mostrando na tela. A arbitragem decidiu Então, a favor do eu Palmeiras. apresentei o argumento da falta do Gabigol, acho que o André Galvão não entendeu, eu vou falar outro. O juiz expulsou um jogador no estádio do Corinthians, no Corinthians e Flamengo. Fizeram pressão pra ele voltar atrás e ele não voltou. No Palmeiras, onde o cara deu o gol, fizeram pressão pra ele voltar atrás e ele voltou. Tô dando outro argumento. Outro argumento. E agora você ficou mal, Calil. Galvão. Mas no mesmo jogo ele deu Dá tempo. Ele te jantou agora. Não, Agora, é porque- responde os argumentos dele agora. Não, o argumento, desculpa, Você mas pediu, ele te deu. O argumento é falho. Uou! Porque bem. no mesmo, eles estão dando como exemplo um jogo em que no mesmo jogo o juiz deu pênalti em Você tá seguida. repetindo. O que o Calil te deu argumento, você não tá Porque respondendo. ele também tá ele. repetindo, ele só fala do mesmo lance. Não, eu falei do Corinthians. O Flamengo, por exemplo, Benja, porque eu apontei Caravina tá Palmeiras chamando, e hein? Flamengo. Vamos ouvir o Caravina. Então, eu queria que o Não, Caravina eu só- falasse se ele acha que essa força política que o Palmeiras e o Flamengo têm, se elas se refletem na arbitragem ou não. Eu queria que o Caravina falasse. Ele entende desse mundo da arbitragem mais do que nós. Fala, Carabas. A gente tem que pensar que se você quer apitar uma final hoje em dia, você não pode prejudicar nem Flamengo nem Palmeiras. Então isso Pronto. pesa. Obrigado, Tá aí o argumento que você queria, Galvão. Mas eu Tá aí queria o falar- argumento que você queria, Galvão. Obrigado, caralho. Ei, Mas Dentinho, eu queria finalmente, falar- finalmente falou que a gente... Argumento, tá aí. Peraí. Explica isso aí, ô Carabas. Não, hoje, se a gente for ver os jogos mais difíceis, é Flamengo e Palmeiras. Quem chega nas finais, geralmente é Flamengo e Palmeiras. No ano passado, a gente teve um Corinthians e Vasco, que é uma raridade hoje. Com a capacidade do Corinthians e a capacidade do Vasco hoje, é uma raridade. Então, o árbitro, óbvio que entende que o futebol hoje está atendendo ao Palmeiras e Flamengo, e ele vai se preocupar mais em não errar contra essas equipes. Não quer dizer que ele vai beneficiar, vai roubar ou algo do tipo, mas ele vai temer e talvez ele erre por conta disso.
Então o que eu queria falar é que no ano Quando o Andrés peraí, mandava... só um momento, Galvão. Quando o Andrés tinha Pera, força deixa o Carabas falar. na CBF era o Corinthians, pô. Fala, Calil, Carabas, só um termina. momento, desculpa. Na temporada passada, a gente viu no erro do Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não tem força política, o Barolo é prova disso, não tem força Exatamente. política para fazer tudo aquilo que fez no ano passado. Aquilo que aconteceu no passado foi feito pelo Flamengo. O Flamengo fez todo aquele desespero no jogo do Palmeiras e São Paulo. O erro foi absurdo? O erro foi absurdo. Mas a gente teve 50 erros absurdos durante a temporada. Mas aquele lance ficou marcado. Por quê? Naquele dia, o Flamengo teve 2 jogadores expulsos e o Flamengo perdeu a liderança momentânea para o Palmeiras. Então, toda aquela crise foi porque juntou a torcida do São Paulo com a torcida do Flamengo. E a gente vai pro lado do Calil, que o Calil falou, é uma torcida contra a outra, é uma narrativa, é não sei o quê. Então é isso que a gente tem que entender que hoje acontece no futebol. Eu concordo um pouco com o Galvão, eu concordo um pouco com o Calil e eu acho que a arbitragem precisa melhorar. A gente não pode ficar só com o discurso de um time está sendo O prejudicado. Bruno Teodoro manda um superchat aqui. O André esqueceu que esse ano São Paulo e Palmeiras em Barueri, o Lucas cruzou uma bola que o Gustavo Gomes coloca a mão na bola e nem sequer foi ao monitor. Não, mas pergunta pro Caravina sobre esse lance. O Caravina deu a opinião dele na O época. Álvaro de Jesus manda um superchat. Qual lance que é, Gal? O O Palmeiras... lance do Palmeiras e São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, os caras ainda estão pedindo pênalti. Se você for ver, tem 300 lances de São Paulo e Não, Palmeiras. vai ter um São Paulo monte foi de- Os caras ainda estão Eu pedindo não aquele achei lance, pênalti. aquele Eu não pênalti achei lá. pênalti. O Álvaro de Jesus... Deixa o Caravina falar. Desde final de campeonato até o último jogo. O Sempre tem o Álvaro São de Paulo Jesus, prejudicado. ele manda um superchat. O Palmeiras foi prejudicado contra o Remo em um gol mal anulado. Aí não teve força de bastidor. Não teve. É, Não mas teve aí é um Palmeiras lance beneficiado 50 como mil. sempre. Onde que o Remo tem mais força de bastidor que a Sociedade Esportiva Palmeiras? É isso, é isso. Olha o que o Barolo acabou de falar. Palmeiras Falou ao é o vento. time, o Palmeiras é o Falou ao time, vento o aqui. Palmeiras é o time Um lance mais contra beneficiado. 50 Sobrou pro mil. Barolo Exatamente. também. Não, ó, Acabamos de sobrou falar pro de um Barolo. lance. Então me diga Acabamos os de 50 falar mil de- lances. Acabamos de mostrar um contra a Chapecoense. Não, então- Faz um retrospecto, O- você sabe, o Pa- Galvão, o que Palmeiras- é o mais o Palmeiras- beneficiado junto com o Flamengo. O Palmeiras teve um gol Erra anulado. se erra o contra todo mundo. Contra o Remo, hein? Se erra contra todo mundo. Não, Se foi mal erra anulado, contra o eu Palmeiras não lembro. também. Porra, Contra o Flamengo também. aí o Calil Só que esqueceu. contra o Flamengo Eu vi e o Palmeiras Palmeiras. erra muito Curiosamente, mais. o Calil Não, eu não esqueceu. assisti Palmeiras e Remo. Eu não posso falar do É jogo. um porque eu não lance assisti. que o Palmeiras é prejudicado, supostamente prejudicado, O que e os outros aconteceu no 300 que Palmeiras são e Remo? beneficiados, Não ninguém sei, fala é nada. isso. Palmeiras e Remo em Belém do Pará, o último minuto do jogo, a um. a Foi o última bola do jogo. Também o nosso Paulo Caravina, excelente Paulo Caravina, explicou Para na de ficar época. induzindo ele. Mas é verdade. Ah, eu já vi a É tua aí. verdade. Se ficar babando o ovo do caralho, ele na Ele tua. explicou. Na época, a bola bate na mão do jogador do Palmeiras que não participa da jogada, é isso, né, Caravina? É uma mão Foi. que não Que não, significa... só anula quando é do jogador que Olha faz aqui, o gol. olha aqui. É, Deixa que eu não falar um negócio. significa Deixa eu falar um nada, o negócio sério pra gol vocês. foi anulado. Gente. E o Palmeiras deixou de ganhar um jogo contra o Remo. Vendo. Onde é que o Remo tem mais força política que o Palmeiras? Vendo. Pra vocês ficarem com esse discurso aí. Vendo e ouvindo essa discussão aqui, eu chego à conclusão que o futebol brasileiro está na merda. Tá? Está na merda. É o único lugar do mundo que as pessoas tiram o foco da incompetência delas em cima de tudo de arbitragem. Eu vou discordar de todo mundo, cara. Gente, Palmeiras e Flamengo são os melhores times do Brasil disparado. Eles estão anos-luz dos outros. Eles vão ganhar tudo. Eles vão ganhar 90% do que eles disputarem. E aí, esse papinho furado de arbitragem é para tirar o foco. Entendeu? Um bando de dirigente incompetente, um bando de time ruim. E aí fica essa guerra de narrativa de um lado pro outro. Para, gente. Não, beijo, não, ninguém não, tá tirando, tem. ninguém tá tirando Então, o mérito não, dele. Não, mas eu vou dar mais um ó, argumento. você, Eu vou ó, dar mais não um tem argumento. isso. Ó, quantos lugares do mundo tem comentarista de arbitragem em transmissão? Acho que só aqui. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu não tô querendo demitir o Carabina, não. Não, mas ô bem Por já. favor. Eu só vou lembrar. Eu vou. Alguém favor, pode bem. me responder quantos países do mundo tem comentarista de arbitragem? Eu não sei, acho que só aqui. Sabe por que só aqui? Porque a gente vende essa história. Beneficia esse, beneficia aquele. Se daqui 2 anos o Guarani e a Ponte Preta estiverem dominando o futebol brasileiro, vocês vão falar, tá vendo? Não, A mas- arbitragem é buscar. mas você É pedi- a arbitragem, você sempre vem com esse discurso pra quem tá no topo. Então, mas você pediu argumento, E aí, eu já? já dei vários argumentos e eu vou dar mais As um pessoas. agora. Agora eu vou falar do Palmeiras e do Flamengo também. Eu vou discordar do meu amigo Dentinho. Eu vou discordar do Dentinho.
Eu acho muito melhor a gente elogiar o Palmeiras e o Flamengo pelo que eles estão fazendo nesses últimos 5, 6 anos, do que a gente querer achar que o sucesso do Flamengo e do Palmeiras... Não, eu falei isso. É mérito do Palmeiras e do Flamengo, são excelentes equipes, não estão lá por causa de arbitragem, não estão lá por mas causa a de arbitragem arbitragem. dá uma ajudinha. Não falei que eles estão Não mal estão lá equipe. pela É mérito arbitragem, deles, é mas mérito são Eu vou deles. dar outro argumento agora. Há um mês atrás, jogaram o Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Tava 1-0 pro Santos. O jogador do Santos, Barreal, tava entre a bola e o Alain. O Alain pegou o Barreal e jogou ele fora do campo, pegou a bola, cruzou e saiu o gol e o Palmeiras empatou Verdade, o jogo. tem isso Agora também, Calil. encostaram assim no jogador do Chapecoense, é falta. E o dia que jogaram o Barreal fora do campo? Galvão não pode, Calil. O Galvão é só essa semana. Então existe diferença sim. É só Eu essa já tenho semana. 10 argumentos. O Galvão é Eu só já essa entendi. semana, Calil. Eu Não já vale. tenho 10 argumentos. O gol da O Calil é só de Chapecoense... sábado pra cá. O gol da Chapecoense, pra mim, foi legítimo. Tudo bem, então. Foi legítimo. Mas, gente, tudo isso, toda essa celeuma que se cria em cima de arbitragem, isso, Mas isso. eles dão motivo, E, bem. e a gente alimenta. Não, mas eles dão motivo. A gente alimenta. É Eu isso. não concordo. Veja, se você for analisar no jogo de ontem, teve o erro que eu acho que se fosse pra Chapecoense não seria anulado, ou se fosse pro Palmeiras Então, ali o ele gol não mesmo seria tá anulado. falando aí. Mas aí a gente Exatamente. tá falando de um jogo que teve um jogador expulso do Palmeiras e um pênalti contra o Palmeiras errado, foi uma chamada de VAR errada. Então é complicado a gente falar de arbitragem só disso aí. A gente tem que querer a melhora da arbitragem, não só acusar essa questão de ser beneficiado ou prejudicado, não muda nada. Próximo jogo vai ter mais beneficiados, mais prejudicados e a gente continua com a arbitragem ruim. O Caio Granado manda um superchat. O Benja, você é a favor, então, de dar o título de 2005 pro Inter? Ô, Caio Granado, que tá uma post idiota, conversinha. velho. O que tem a ver isso? E se você pegar o que eu falei na época, o Caio... Isso é bobagem. O Caio Granado, eu trabalhava na 97, fazia o Estado 97. Quando parou o campeonato, eu fui a favor que não voltasse o campeonato. Pra mim, em 2005, não tinha que ter tido campeão. Não, mas o Inter Na mandou época e-mail eu pra falei, CBF agora, para. viu? Não, aquilo é ridículo. Que brincadeira. Não, o Inter, Que loucura. O Inter e pleitear o título de 2005 é passar um recibo, né? Que se Mas apequenaram isso é desviar demais, o foco. velho. Isso é desviar o foco. Aí você tira todo o foco dos Ah, problemas. isso é se apequenar demais, cara. Isso é bizarro. Não batemos 1000 likes, não. A galera tá devagar hoje, ó. Não bateu, não vou fazer 10 perguntas cabulosas pro Calil e nem 10 perguntas cabulosas para o André Mas a Galvão. audiência tá boa. Porra. Agora o Davi da informática aqui arrumou meu Eduardo. computador, agora eu tô no jogo O aqui. Eduardo Gonçalves manda aqui, ó. No estúdio tá cheio de torcedores. A nota do Palmeiras tem razão. Eu sou torcedor. É a opinião dele. Eu defendo o que é correto. Se ele acha que isso é Isso aqui é torcedor, tão louco, entendeu? é tão maluco esse negócio todo aqui que nós estamos E discutindo. eu não concordo com a nota do que Palmeiras. não. o primeiro momento que o Calil, por exemplo, falou sobre o lance, ele falou que pra ele foi falta. Ele falou no ar aqui. Mas tem que ser todas, tem que ser a ser do todas, do Barreal, do Gabigol. Gabigol. É isso mesmo. Eu defendo que todas são O faltas. Calil falou que foi falta. Não, mas pra eu ele. defendo que todas são faltas. Primeira vez que ele falou que foi Mas falta. eu fui falta. Mas eu defendo E aí todas tá que foi. reclamando que Ó, foi. Ah, eu o Ian defendo Lima- que todas foi falta. O Itan Barreal Lima, ele manda um superchat. Bem já, bando de hipócritas. O Dentinho e o Barolo acabaram de falar aí. Nenhum time fala quando o erro é a favor. Exatamente. Exatamente. Nenhum time fala, porque não tem interesse nenhum em melhorar a arbitragem, você só defende o seu lado. É isso. Mas isso não tira o fato do Palmeiras e o Flamengo serem os mais beneficiados de Nesse todos. momento, isso muda. Mas olha, Daqui até a pouco- agora, o Carabina... Exatamente. O E são Carabina prejudicados também, porque não tem, eu acho que não tem esquema de roubo pro Flamengo. Sim. A arbitragem é ruim pra todo mundo. E não- Só que quem tem mais poder de bastidor é mais Claro, beneficiado. não é que o cara vai lá e fala, ele vai roubar pro Palmeiras e sair com uma mala de dinheiro. Ninguém tá falando Pô, isso porque aqui. senão ele não marcaria o que pênalti nós- em seguida. Sim, mas o que nós estamos falando é que existem clubes mais... Eu dei o exemplo da sociedade brasileira. Exato. A sociedade brasileira é uma sociedade de privilégios. E isso se reflete no futebol, é a mesma coisa. Ó, Tem a Chapecoense. Olha quanto que o Flamengo ganha da televisão e olha quanto que ganha a Chapecoense. Mas o Flamengo tem mais torcida. Ok, mas o futebol não é feito só de torcida. O William Fernando Nepomuceno manda um superchat. Por que não falar dos 2 pênaltis contra o Fortaleza em 2024 no Allianz Parque? Ramon Abad, na época, foi chamado para prestar depoimento no Senado. Esse jogo o Palmeiras foi muito ajudado. E no ano passado, nós repetimos aqui, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o erro escandaloso a favor do Palmeiras. Esse sim
um erro. Só ele já deu 3 exemplos. Só ele já deu 3 Mas eu dou argumentos. mesmo, eu não pode falar. Aqui, Galvão, mas não então, tem como. Olha os seus exemplos. aí Toda o hora bagulho- o Palmeiras aqui- beneficiado. Não tem como toda isso. hora nada. Toda hora. Ó, o Dentinho jantou agora. Ah, mas contra o Remo. Contra o é sempre assim. Contra o Remo, contra o Santos na Vila no ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo no Maracanã, na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu tenho péssimo hábito de ter boa memória. Gol do Então eu Ademir lembro da as Guia, coisas. Não, mas anulado. você é Por isso que eu engraçado, peço. você é engraçado. A tua Por isso que eu memória, peço. a tua boa memória ela é Seletiva. muito seletiva. Não, eu tô lembrando Quando o aqui de Dentinho tudo. fala as coisas pra você foge. Eu tô lembrando aqui de tudo. E que o Dentinho falou, por que você não argumenta? Aliás, eu quero saber qual foi a única equipe brasileira prejudicada numa final de Libertadores em jogo único. Não teve Corinthians. outra. Em jogo único. Ah, único. Ah, tá. falam Aquela tanta Libertadores foi a bobagem, mais André roubada da história, não foi? Não teve outro. Não teve Agora outro. fala o argumento do Galvão. Vai lá. Qual é o Não, time de meia verde que foi roubado? O argumento dele é esse. Contra quem foi a final? Olha, Galvão. Teve outro time. Ó, o Ué, Galvão, mas foi ó, o contra o Galvão, Flamengo. mais 2 minutos o Galvão tá assim. Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Não, Palmeiras. é curioso, porque vocês, Ó. vocês só querem falar o que interessa a vocês. Não, palestra! No O ano Bruno- passado, o Palmeiras foi beneficiado em vários momentos do Campeonato Brasileiro. Mas depois daquele jogo contra o São Paulo, não foi mais. Não foi mais, foi então prejudicado. Então o Dentinho e o Barolo tem razão? Não, depois daquele jogo, o Palmeiras só foi prejudicado. Mas antes o Mas Barolo e o antes foi Dentinho tinham razão? beneficiado pra cacete, pô. Vocês estão falando do campeonato desse ano, gente. Ah, no tá. campeonato Então- desse ano não teve. Estamos falando Não dessa teve. rodada. Dessa rodada, beleza. Então, Até o Bruno- final do campeonato, vamos ver, Barolo. Quantas vezes eles foram ajudados? O Bruno Vocês Teodoro. 3 anos. Lembra ó. um, pelo menos, aí. Ó, ele mandou você lembrar um. Mostrou um monte, Chapecoense agora. Tem vários jogos. Contra o Corinthians foi Acabou de falar beneficiado do jogo também. do Santos. Contra acabou o de falar do Corinthians, Santos. contra o Corinthians e Itaquera, não teve esse pênalti marcado. Ah, que Corinthians pênalti. dois jogadores que pênalti. Mas não teve o lance? Não, O Gagueja. Dentinho, Foi o pênalti? lance foi semelhante. O lance foi os dois, o lance pra mim é igual. Os dois lances é pênalti. pra É mim. lógico! O lance foi igual e não foi marcado o pênalti. O mas Dudu a tá nota- igual agora dentro da área também. Mas Então a era nota- pra ter marcado o pênalti. Dentinho, ó, A a nota- nota o Palmeiras é vítima. Palmeiras É, e Flamengo são não, a vítimas. nota do Quando o Palmeiras. Palmeiras, Que quando o pra Palmeiras é prejudicar ajudado, Palmeiras todo e mundo Flamengo. fica caladinho. Não, O e a Palmeiras é nota- ajudado, nem o treinador fala, nem diretoria, todo tem mundo nota caladinho. da lei, Que lance Palmeiras. pesado. Não tem É, nota quando da toma lei, prejuízo- Não, essa nota que o, Esquece. Quando não tem nota. Quando essa nota que o Palmeiras fez hoje não cita o lance do Alain contra o Santos. Não cita. Ninguém viu aquilo O lá. Bruno Teodoro. Todos eles fazem O a Bruno mesma Teodoro mandou superchat. A galera tá mandando muito superchat, hein? Vamos mandar, vamos mandar. Eu falei pra dar 1000 likes pra você fazer pergunta aqui, vocês não mandaram, eu vou ler superchat. O Bruno Teodoro, teve um jogo do Palmeiras e Sport Cristal nessa Libertadores, que o árbitro estava em cima da jogada e o VAR induziu ele a marcar o pênalti. Não lembro desse lance. Eu também não lembro. Você lembra, Carabal? É o lance que eu falei que não foi pênalti. É aquele lance contra o Sport Cristal, que foi o gol 2-1. Ô, Carabina, o Fala, Barolo Benja. tá chorando aí que foi pênalti no Caleri. Eu achei que não foi nada, nada. foi? Nada. Caiu o Barolo- de cansado, o Barolo não caiu de falaria preguiça, caiu de preguiçoso. Ontem foi. Mas é o normal do Caleri dentro da área. Ele geralmente ele quer cavar o pênalti. É mais ou menos igual o Bidon, igual a Rascaeta, igual o Flaco Lopes. São jogadores que dentro da área buscam A única chão diferença é que o cavar Flaco consegue, o Arrascaeta consegue, o Caleri nunca conseguiu que marcasse pênalti pro São Paulo. Essa é a diferença. Ó, o AI40, o AI420 manda um superchat. Mané, quem começou com esse chororô foi o Abel. É isso que eu tô falando. Porque ele, Ele sabe reclama de como a tudo, banda ele sabe, toca. Ele lógico. sabe como a banda toca. Ele é padrão, é procedimento. Mas aí o Galvão... O Abel elogiou a arbitragem ontem, gente. O Abel é esse personagem, né? Ele faz de propósito. Exatamente. O Will, procedimento. 19933, bem já, superchat. Pergunta pro Galvão se o Veiga era pra ser expulso na final da Libertadores. Obviamente não, Os né? flamenguistas falam É, isso. obviamente não, né? Mais Era- uma que vocês podem ouvir opinião. o Caravina. Ouçam o Opinião. nosso comentarista de Peraí, arbitragem. Interpretativo. o Dentinho era? Ouçam Lógico que ele. era pra ser expulso. Era? Lógico. Lógico que não tem O comparação Barolo um era lance pra com ser o outro. Claro, expulsar. É E inacreditável. cadeia. Não era E pra o ser mês de expulso. cadeia. E o mês de Pra mim, cadeia. não era. Não, eles não ficam Era, nem Carabas. vermelho. O lance do Veiga pega de raspão, pra mim é um lance de temerário. Aí o lance do Pulgar eu acho que é uma conduta violenta, porque a bola já estava parada, o jogo já estava parado, por isso que eu defendi o cartão vermelho por conduta violenta. O Márcio Duarte, manda superchat. O lunático do Galvão
só fala desse lance da Libertadores. É, Mas se nega porque foi a uma falar coisa do lance pequena. do Veiga, que era pra expulsão também. Que vocês escutaram agora o Calavina? Mano, isso é loucura. Disseram no meu canal, naquele lance da Libertadores, que ela 100 anos de perdão, né? Naquele lance. Ladrão roubando ladrão, 100 anos de perdão. É O inacreditável. Itan Lima manda o superchat. A nota do Palmeiras tá certinha. Dentinho chupa. É a opinião dele, segue Eu o não baile. concordo, eu acho que essa é uma nota lamentável que joga a imprensa contra a torcida do Palmeiras, que já é uma relação Olha lá. difícil. Eu acho que é Foi procedimento pênalti pra você aí, padrão. Calil? Olha lá o Caleri lá, olha lá. Ah, é, olha lá. Não foi nada. É que Cara eu de tava, cansado, desculpa, Benja, eu tava vendo aqui o Neymar embarcando pra Copa do Mundo. Só não me interrompa, por favor. Eu tô vendo aqui. Ah, faz o programa, Calil. O Calil tá vendo Neymar, tá vendo? Ô Barolo. Nada, absolutamente nada. Caiu de Barolo, cansado, quando caiu de sozinho. preguiça, O caiu de Barolo, quando preguiça. acabou o jogo, foi o cara número 2, né? Eu tava lá em Budapeste pra entrar. Eu entrei também. O número 1 foi o Dentinho. O Dentinho é o primeiro. O São Paulo perde o Dentinho, fica assim, até esperando. Gol, ele já me chama. Ele liga pro Dentinho, ele liga pro Barolo. Já subiu aí no ar? É que eu gosto de ver ele bravo, Ben. Ele fica isso é bravo, maravilhoso. eu acho E a tua thumb era: o São Paulo será rebaixado. Era isso. Acho que é exagero. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o São Paulo, esse timeco sem vergonha, tem condições de fazer 20 pontos? Tem condições. Eu acho que o São Paulo. tem. tenho Mas, Calil, certeza. não ganha Certeza que o do São Paulo penúltimo, vai- não o São ganha Paulo- do último, não ganha do Sim, primeiro, mas- não ganha do segundo, Mas não ele ganha já do tem. décimo, não ganha Mas de o ninguém. São Paulo e o Corinthians, ele já tem uma. Porque, veja, não adianta você ver só o número de pontos. Veja quantos clubes existem entre o São Paulo e os outros. Esses clubes vão jogar. Quando eles jogarem, não tem como eles Então, passarem o mas, São Calil, Paulo. eu tô vendo pelo desempenho Tudo bem, do São tá Paulo jogando que não mal. ganha de ninguém. Mas o que joga o Grêmio, o que joga Mas o São Paulo- Internacional, o que então, joga o Santos. O que ganha do Santos, o que ganha, Sabe, o que ninguém- joga o Grêmio, o suficiente pra ganhar do São Paulo ganhou. O que joga o Vasco, o suficiente pra ganhar do São Paulo ganhou. O Grêmio Não. tomou um baile. Ué, no primeiro jogo aqui, o que joga o Vasco? Que ganhou do São Paulo. Ganhou. Que joga o Vitória, ganhou do São Paulo. É, que mas- joga o Botafogo, que ganhou do São Paulo. Todo mundo ganha do São Paulo. Não, São Paulo não ganha dos mas últimos, dos eu primeiros acho e que dos meios de o tabela. Corinthians, E com só não tá na zona de rebaixamento por causa do Crespo, que deixou o São Paulo na liderança Porque, do campeonato. veja, o Senão Corinthians- estaria na zona de rebaixamento. Então, qual é o último jogo Tá do São 5 pontos na zona de rebaixamento. Sim, mas qual é o último? Porque Ó, o Corinthians. Só um detalhe, eu tenho que voltar no assunto. Ixi. Ô galera, mas deixa. Não, tem que voltar no assunto aí, porque agora. Pode ser que o Dentinho tenha razão. Ô, gente, faltam uns 196 likes. É mesmo, já tem. Vamos bater logo 1000 likes, que vocês vão fazer 10 perguntas sem censura alguma pro André Galvão. É, só pra mim agora. E 10 perguntas sem censura pro José Calil. E pro jeito nenhum. Dentinho, pro Barolo, Calma, tem que perguntar calma, também. calma, vai ter também. jeito nenhum. Vai ter também, mas ó, é só chegar a 1000 likes. Ó, e se não quiser pergunta, sua opinião cabulosa, eu vou ler pros dois. Mas meu amigo Paulo Frossard, da Mastercard, ele mandou aqui pra mim. Jogos que o Felipe... Quem é Felipe Fernandes de Lima? É o árbitro de Esse ontem? hábito de. É o árbitro de ontem. Ô, Carabas, ele me manda aqui, olha. Jogos que o Felipe Fernandes de Lima apitou no Palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... São 8 jogos, Carabina. Sim. O Palmeiras não perdeu nenhum. É, com o Davi Lacerda também acho que tem um retrospecto bom. Mas se você for ver os jogos, bem, geralmente é contra times lá da parte de baixo da tabela. Ó, tem os jogos aqui. E tem as polêmicas. Contra o Fluminense. Deixou o Palmeiras... Cobrar duas vezes, iniciar o jogo 2 vezes. É. O Palmeiras iniciou o primeiro e o segundo tempo. Ah, mas também isso muda o quê, gente? Onde o Palmeiras ganhou o jogo, porque começou... Pô, falou assim, caramba. Contra o Atlético Paranaense. Sonegou um pênalti claríssimo no Viveiros. É verdade? Esse contra o Atlético Paranaense foi o jogo. Não foi pênalti no Viveiros Expulsou o Murilo. foi o jogo que ele expulsou o Murilo e não expulsou o jogador do Atlético, que entrou, que deu uma entrada no Alan. Então foi Eu não achei favorecido o pra Palmeiras vermelho ou não? também. Eu não achei pra vermelho. Mas sei lá, isso não pode ser coincidência. Lógico, né? Bicho. É a mesma coincidência que entra na chaminé da minha casa no Natal, no tal do Papai Noel. O William Fernandes Nepomuceno manda um Aqui no super... Brasil a gente não acredita. A gente não acredita em O coincidência. William Fernandes Nepomuceno manda um superchat. Tem que ser lembrado que o Rafael Veiga era para ser expulso antes do Pulgar. Mas isso poucos lembram. Será que esqueceram? Abel, só lembrar do Pulgar. É só flamenguista que fala isso. É porque existem alguns que não se conformam, né? Que
Aconteceu. Esse fato ocorreu. O Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão da Libertadores. O Flamengo tem 4 títulos de Libertadores, tem 4 títulos de Libertadores. Mas eternamente o flamenguista vai ter que ouvir Segundo isso. o Abel, tem um asterisco. Porque vai ter que ouvir isso, porque um jogador do Flamengo deveria ter sido expulso. Isso não sou eu que digo, todo mundo concordou na época. Então não adianta. Não tem como vocês apagarem isso da história.